Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes 18 anos, que serão completados exatamente no dia 8 de março, para minha extrema felicidade, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher, sabe que as edições do mês de março são dedicadas a elas, mantendo uma tradição do programa Cidade Real. O programa Cidade Real é raiz, feito de tradições. E durante todas estas 5 edições do mês de março, entrevistaremos mulheres, como forma simbólica de homenageá-las. Por evidente importância, merecem ser homenageadas todos os dias do ano. Eu que convivo com muitas delas, sei da importância das mulheres na minha vida, a começar pela minha saudosa mãe, Dona Célia. Isto posto, iniciamos esta primeira entrevista deste mês de março com uma menina, se assim me permite, embora seja uma autoridade municipal, que sempre atende os nossos convites, comparece, mas, sobretudo, mostra a sua representatividade. Mostra que a mulher é capaz de superar desafios. E assim ela tem se manifestado no exercício da sua função pública, mostrando, sobretudo, perseverança, dedicação, honestidade e comprometimento com Nova Friburgo, sobretudo com os interesses coletivos da nossa cidade, em detrimento dos interesses individuais. Nós, friburguenses, precisamos de um plano de governo permanente, rechaçando os planos de poderes que têm por objetivo manter um determinado grupo político nos seus respectivos cargos, mostrando apego ao exercício da função. Desprezamos esse tipo de comportamento. O eleitor, para não me alongar, ele exige soluções, ele dispensa emoções. Desta forma, sinto-me extremamente privilegiado, prestigiado, enfim, todos os adjetivos que cabem neste momento, em que tenho a oportunidade de iniciar esta entrevista desse mês de março, nos 18 anos do programa Cidade Real, conforme disse, ao lado de 2 belíssimas mulheres. E já me contenho. Esse apresentador romântico, evidentemente, tem que entender os limites do rito do cargo. E desta forma, conversaremos com uma ilustríssima convidada que certamente vai contribuir no trato desta pauta feminina. Aqui Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 936 do programa Cidade Real, neste dia 2 de março de 2026. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro, mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida.
Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião abordará hoje a questão da família enlatada. Nem precisa explicar que uma escola de samba de Niterói apresentou uma das alas com uma família dentro de uma lata, como se fosse um produto a ser vendido no mercado. Isso provocou uma série de discussões, uma série de observações de pessoas ligadas a religiões diferentes, ligadas a grupos que defendem, que promovem tipos diferentes de aglomerados que criam e educam crianças. Creio que o mais importante até hoje não foi discutido. A ala desta escola de samba, se nós observarmos sob o ponto de vista da comunicação visual e da semiologia, esta ala não agrediu a família tradicional. Ela agrediu outra coisa que as pessoas não querem discutir, que é exatamente a hipocrisia. Não se trata de um enlatado contra a família tradicional, contra a família cristã, nada disso. Eu assisti à apresentação especificamente desta ala várias vezes para procurar entender a comunicação que o carnavalesco queria passar para a plateia, para o telespectador. Na realidade, ele foi bíblico. Parece uma contradição, parece uma crítica da minha parte, mas não é não. Ele usou o texto bíblico do sepulcro caiado. O que ele critica? Ele critica estas pessoas que manhã, tarde e noite estão defendendo a família cristã, estão defendendo a família tradicional, mas que na realidade, na prática da vida, eles têm 2 amantes, 3 amantes. Então são aquilo que Cristo chamou de sepulcro caiado. Por fora é um enlatado bonito, pintado, com estátuas, com imagens, mas por dentro está a verdadeira realidade que não corresponde ao rótulo. É sobre isto que a ala muito bem trabalha. E trabalha uma comunicação chamando a atenção das pessoas para que aquilo que elas pensam, aquilo que elas falam, correspondam, enfim, àquilo que realmente elas são. O quadro Opinião, como já é do seu conhecimento,
tem autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e doutor em educação Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo por vezes o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Gratidão, meu eterno mestre. Isto posto, antes de prosseguirmos, quero anunciar e me reverenciar a minha colega de bancada, também conhecido como partner, que estará conosco nessas edições, contribuindo com todo o seu talento, com sua competência e com a sua inteligência, minha queridíssima Gabriela Bini. Obrigada, Zuri. É uma imensa satisfação, é um prazer inenarrável tê-la comigo aqui no programa Cidade Real. Menina, você é muito competente. Obrigada. Você é muito perspicaz, você é muito inteligente e certamente agrega conteúdo ao programa Cidade Real. Obrigada pelo convite. Lhe fiz esse convite no final de janeiro, Foi. você de plano aceitou e eu fiquei na contagem regressiva. Mentira, gente. Para tê-la comigo, menina. Você é absolutamente ótima, gosto muito de você e do seu trabalho, seja bem-vindo. Até o primeiro contraditório, tá, gente? Aí eu quero ver como é que vai ficar aqui essa beleza toda. Vamos com tudo. E que tenhamos vida longa. Amém. Isto posto... É quebra-gelo, gente. Tem que dar um quebra-gelo aqui. Por isso você está aqui. Isto Vamos lá. posto, eu quero registrar e agradecer a presença da ilustríssima vereadora Mayara Felício, para quem estendi tapete vermelho desde a entrada do Espaço ARP, que comparece da mesma forma, Mayara. Tenho extrema admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua perseverança, como disse no início. Você nos orgulha como representação feminina na Câmara Municipal, menina. Você é muito comprometida com o voto de quem te elegeu, sendo a vereadora mais votada por 2 vezes consecutivas. Enfim, é motivo também de imensa satisfação e alegria para o programa Cidade Real tê-la conosco. Seja bem-vinda. Zuria, Gabi. Fica Deu à até pra vontade. rimar hoje. Não é? Exatamente, É tem verdade. isso. Mas a alegria é minha. Poxa Bom. vida, a gente tá na Cidade Real mais uma vez. A gente vai falar sobre o município. Vou poder falar um pouquinho dessa caminhada que a gente está enfrentando com o crivo do Dia Internacional da Mulher, né? Exatamente. Que é o que atravessa a existência desse planeta. Afinal, nós parimos o mundo. Sem E aí dúvida. é muito importante falar onde estão as mulheres quando a gente pensa a representação política, mais até do que o simbolismo da representatividade, né? Óbvio, eu uma mulher preta, periférica, com tudo que atravessa a minha caminhada, mas principalmente o que efetivamente a gente constrói para que essa simbologia esteja, de fato, sendo contemplada nas políticas públicas. Mara, só corroborando o que você disse, metade da população do mundo são as mulheres, a outra metade são filhos delas. Simples assim. E aí eu vou me recolher a minha insignificância e vou pedir a Gabriela que assuma aqui o comando da entrevista, porque a sensibilidade feminina faz muito bem nessas ocasiões. Sabe o que eu Imagina. acho? Prossiga. Eu acho que a gente tem que contrapor. Na verdade, a gente faz questão de você participar dessa Também conversa. acho. Mas já falei demais. Também Não, acho. sabe por quê? Porque a gente fica entre a gente falando sobre a nossa realidade e a Gabi sabe exatamente o que é viver, o que é experimentar uma Nova Friburgo sendo mulher. Agora, a gente quer a participação e engajamento dos homens. Eu não sei se vocês viram o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio que o governo federal fez junto da Justiça e do Legislativo também, Instância Nacional, que convida o protagonismo dos homens. Exatamente. Não estou falando deles tomarem a frente do que é direito das mulheres, mas da participação, do engajamento dos homens nessa luta, que é tão importante. Então, acho que a conversa tem que ser com todos nós aqui. nessa Até mesa, porque, né? em termos de questão de conscientização, o papo é feminino. Eu acho que seria ótimo, nós duas conversarmos, mas eu acho que, de fato, incluir o Zuri, a gente automaticamente, para o público, a gente está incluindo também o homem, né? E eu acho importante também a conscientização
Principalmente numa sociedade aqui que vivemos altamente conservadora. Então a minha primeira pergunta, já que eu direciono a você, né? Sim. É a nossa legisladora, mas a gente pode falar você por uma questão de respeito. Conhecida de longo tempo. Claro, Não é? Claro. Assim, a gente tem uma representatividade muito bacana, por sua parte, na Câmara dos Vereadores. Mas até então, se falando de imagem e representatividade feminina, o número é muito reduzido, muito pouco. Sim. Então, como é que você avalia, né? Temos uma ou duas mulheres ainda no nosso legislativo municipal, né? Com tantos assuntos que a gente precisa realmente levar em pauta e chancelar, né? Dentro ali da Câmara. Como é que você avalia isso? É interessante demais, Gabi, porque olha só, a gente vive um período em que a gente tenta alguns avanços e aí vem os contrapontos, não num lugar de construção, mas num lugar de enfrentamento ideológico. E isso, infelizmente, não garante pra gente avanço na ponta. E a gente vê que, por exemplo, existe uma fala, tem muita gente, principalmente quando a gente fala muito sobre questões conservadoras, de que os direitos são iguais, que as mulheres às vezes querem privilégios, e a gente consegue confrontar esse tipo de narrativa quando a gente demonstra as ocupações nos espaços de poder. Por que que hoje, em pleno 2026, a Câmara Municipal de Nova Friburgo conta com 19 homens e apenas 2 mulheres compondo o plenário? Você e tia Carla. Eu e tia Carla. Atualmente. 2 vereadoras. E aí, assim, a questão que fica pra gente é que se temos direitos iguais, oportunidades iguais, por que que quando a gente busca a representação, a gente vê que 15% da administração do executivo no estado do Rio de Janeiro é composta apenas por mulheres. O outro restante é composta por homens. Então, a gente cai nesse lugar de pensar, quando a gente fala que metade do mundo são as mulheres e a outra metade são os filhos delas, né? Por que que não vemos isso espelhado, né, na representação, né, e na representatividade também, que é uma boa palavra para ser usada nesse plano? Pode-se ter dentro da leis ou então direcionamentos dentro da casa, não cota, mas uma porcentagem de que haja mulheres? Na realidade, isso acontece com os incentivos, né, e as cotas partidárias nos períodos eleitorais, onde a gente garante um orçamento diferente para as candidaturas femininas, onde a gente garante um tempo de tela, né, na televisão, nos meios de comunicação diferente para as mulheres. E isso vai também se desdobrar para a população negra, isso vai se desdobrar também para a população LGBT. Mas é muito importante a gente pensar que o imaginário, porque o que a gente faz com uma Câmara que tem 19 homens e 2 mulheres vereadoras, né? Como que a gente divide essas tarefas? Como que a gente garante essa participação? Na verdade, não é ali. A gente tem, sim, as nossas comissões, tem as participações, mas seria humanamente impossível dar conta da demanda. Isso deveria ser feito a partir do período eleitoral, que é o que vem através dessas políticas direcionadas para que a gente consiga garantir maior participação das mulheres. Mas o imaginário social ainda é muito patriarcal. O imaginário, quando a gente pede para um eleitor imaginar um administrador, ele vai imaginar um homem. Ele vai pensar no homem. Hoje a gente tem... Quais foram as candidatas ao executivo na última eleição? Quais foram as mulheres? Isso, porque as mulheres não querem participar? Pelo contrário. A gente tem até um número interessante de candidatas mulheres, até para a vaga de vereadora. Mas, na hora de eleger, o imaginário social ainda continua elegendo homens. E o que precisa ser feito? Um trabalho de conscientização, um trabalho de empoderamento das mulheres para garantir que elas tenham condições, saibam como concorrer, saibam onde buscar ajuda e, principalmente, garantir que esses espaços institucionais não cometam violências que coloquem a mulher ali só para cumprir a cota e, no final das contas, o puxador de voto ser sempre o homem. Não continuar perpetuando as violências institucionais que existem. Eu sou de um partido que a direção municipal, estadual, nacional, ela é feita igualitariamente, 50% homens e 50% mulheres. Aqui em Nova Friburgo, o nosso diretório, a nossa executiva é dividida, sim, entre homens e mulheres. Mas ainda assim a gente tem muitos desafios para fazer com que o imaginário, que as pontas, que as bases entendam a importância da representação, evitando a violência institucional. Agora, uma curiosidade, até dentro mesmo do próprio partido, você sente, como mulher, como a negra, algum tipo de preconceito? Às vezes, até de uma forma que a pessoa ela não faça por
por mal. Mas você já sentiu isso na prática? Essa pergunta é muito interessante porque as pessoas acham que violência é me agredir, é me xingar ou me sujeitar a coisas humilhantes. A gente vive numa sociedade que tudo passa pela construção histórica e patriarcal. O nosso partido vive num contexto de Brasil que existe há mais de 500 anos. E você já sentiu preconceito dentro do próprio partido? Onde eu não sinto preconceito, onde eu não sinto as diferenças de gênero, onde dentro da minha casa, com meu pai, ensinando, de repente, diferente para um primo homem, o que é correto para um homem e o que é correto para uma mulher. Isso vai se dar em todas as instâncias. Nós não estamos ilesos de continuar perpetuando práticas que não somam progressivamente. Isso é natural. Por isso que a gente faz essa ocupação política. Por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição. Para ir transformando, não o espaço do outro, mas principalmente o nosso. Fazendo os enfrentamentos onde muitas das vezes a gente acha que já está superado e na verdade não está. É uma luta que precisa começar dentro de casa. Você não muda o mundo se você não muda a sua casa, se você não muda o seu bairro, se você não muda o seu estado. Então, é importante, eu acho que isso é lindo no Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que está disposto a olhar para suas mazelas, a colocar lá, não, o número mínimo de representação vai ser igual entre os dois gêneros. A gente quer a voz ativa entre os dois gêneros e fazer esse enfrentamento por dentro. E aí, olha só, que coisa fantástica. A gente pode crescer junto. Saindo um pouco, se você me permite, Zuri, saindo um pouco da questão de partidos... A permissão é permanente. Por favor, mas qualquer coisa me interrompa. Continue. A gente sai um pouco assim dessa esfera de partido e a gente volta para a casa legislativa. Sim. O legislador, ele tá ali para, de fato, fiscalizar até mesmo o que o executivo está fazendo. Sim. Só que você também recebe demandas da própria população. Sim, Quais são as principais demandas que você recebe? Creche. Horário integral. Tá. Principalmente para as costureiras. Principalmente para a mulher trabalhadora, seja no nicho que for, e a gente entendendo a natureza friburguense, da gente ter um volume de 25% da produção da moda íntima no Brasil, né? Então, todo relato que chega, óbvio que chega, Maiara, minha rua que é mato puro. Todo mundo sabe, a gente tem esse compromisso de falar, olha, vereador não capina, vereador não troca lâmpada, vereador não asfalta. E se tem vereador dizendo que faz, tem uma coisa muito errada e passível de denúncia, né? E a gente desdobra isso para os órgãos competentes. Mas a gente faz esse trabalho de direcionar para as secretarias, entender do porquê da demora da chegada da medicação, do porquê que não foi atendida determinada demanda. E assim a gente vai se desdobrando nas fiscalizações para que o executivo faça o que é responsabilidade dele. Mas tem um perfil. As pessoas que procuram, assim, a população no geral... mas tem um perfil que é o gargalo de onde tudo se atravessa, que é a vida da mulher friburguense. Pra gente no gabinete, eu acho que essa aproximação de ter a representante mulher, que entende a dificuldade de sair da faculdade 11 horas da noite, 10 horas da noite, preciso pegar meu ônibus e... eu tenho medo de andar no ônibus, eu tenho medo de andar na rua escura, eu tenho medo que a capina não aconteceu. A iluminação pública ainda não acontece, não finalizou? A capina pode ter alguém escondido ali. Tá tudo entrelaçado, a vida, a existência das mulheres. Se não passa por esse lugar, não é uma cidade feita para todos. E aí, assim, a vaga na creche, ela chega numa demanda, e por estar nos partidos... por ser, né, Partido dos Trabalhadores, e por estar, né, com essa mandata dentro da Câmara de Vereadores, elas trazem essa preocupação, porque, diferente do cenário nacional, e isso há décadas, Friburgo tinha algumas unidades que conseguiam garantir um horário integral de horário diferenciado. Era um direito garantido, era uma luta já com a vitória sacramentada. E isso foi retirado da gente para garantir amplitude de vagas. E aí, o que acontece? Com 4 horas diárias, você, Zuri, se você tivesse a responsabilidade de cuidar, só tem você tem um salário mínimo e você precisa de salário mínimo para sustentar sua casa. Você, com 3 horas, dependendo do dia, você consegue deixar seu filho tranquilo na creche e ir trabalhar? Sem chance. É isso que a mulher friburguense Chance vive. zero. É isso que a mulher friburguense experimenta. Porque o homem não vai deixar o trabalho, porque o filho não tem o horário integral na creche.
E aí a gente tem a decisão da justiça. Não sei se vocês acompanharam, né? Não é uma luta da vereadora tal, do vereador... Não, é uma luta das mulheres, mães trabalhadoras de Nova Friburgo, que se organizaram, fizeram protestos, foram ignoradas muitas das vezes. A gente fez audiência pública na Câmara, isso desde 2023 que eu tenho acompanhado, assim, de forma acirrada. Voltou o horário, voltou as atividades dentro das escolas por conta da pandemia, né, que estava de forma remota, e a gente vê esse volume de necessidade de vaga em creche. Mas pode-se fazer um projeto de lei? Isso é competência do Executivo. A mim, vereadora, cabe fazer a fiscalização, apontar os direcionamentos, fazer a sugestão, projetos de indicativo, mas executar... Parte do Executivo Municipal. A prefeitura que tem que fazer. E aí, o que a gente tem de resposta do Executivo? Pode-se dizer, olha, a gente está com dificuldade ou a gente não entendeu assim, mas o que o prefeito decide fazer? Ao invés dele dizer, não, a partir de agora, já que a Justiça determinou, tem esse embasamento, tem essa segurança jurídica, eu vou acolher e vou proporcionar para as crianças friburguenses o horário integral e acesso à educação de qualidade. Ele disse o contrário. Ele disse que vai tentar reverter a decisão da Justiça. Ele vai recorrer da determinação da Justiça. Qual é o recado que nós estamos dando para as mulheres friburguenses? Que não, você não vai ter o direito de sair para casa com tranquilidade e trabalhar. E isso vai virando um efeito em cascata, sabe por quê? Sem dúvida. Se a mulher não tem um lugar seguro para deixar a criança, ou ela vai abrir mão do emprego, ou ela vai colocar naquelas creches que muitas das vezes tem um monte de criança e que não consegue dar conta daquilo todo, ou ela pode deixar com um parente, ou com uma pessoa que ela não tem tanto vínculo. A gente vê os índices de violência contra a criança crescendo no nosso município. É um efeito em cascata, Zuri. Se a nossa prioridade não é o nosso futuro, e o futuro são as crianças, qual é a nossa prioridade? Você pode ranquear, tipo, primeiro lugar, creche, segundo e terceiro. O que mais chega? Segundo, saúde. Saúde pública. Saúde pública. Mayara, meu exame, eu tô pedindo. Dizem que a cota do posto de saúde já se esgotou, agora só pro mês que vem. A gente tem feito fiscalizações recorrentes, né, nos postos da cidade, e essa é a fala até do administrativo, tá? Que, infelizmente, agora eles têm um número que eles podem abrir por mês e eles têm que ir se desdobrando para poder ver quais são as prioridades para atender essa população. Isso, em mundo nenhum, isso é certo, gente. Em mundo nenhum, quando a gente fala de saúde, ninguém tá ali, eu vim aqui porque tem uma festa, tem um oba-oba, eu tenho nada para fazer. As pessoas estão buscando por saúde. A gente não deveria ter que escolher. Zuri, eu fiz uma fiscalização... Chegou uma demanda pra gente que tinha uma paciente com uma dor muito intensa. Chegamos no hospital, a equipe, infelizmente, estava tendo que escolher quem ia ter acesso a morfina e a tramal. Ui. A equipe, a gestão não faz a licitação, deu errado aqui, eles não abastecem as unidades e a equipe que era para estar lá com insumo, com material, não tem fralda, não tem lenço umedecido, não tinha esparadrapo para fazer curativo. Eles não tinham equipamento de acesso para poder evitar ficar furando a pessoa o tempo todo. Não tinha. Aí o que eles fazem? Eles pedem para o paciente comprar. Mas o paciente já comprou quando ele pagou aquele imposto lá no IPTU, quando ele pagou o imposto do município. E aí? Vai ter que comprar 2 vezes? Porque às vezes a gente acha, o hospital ganhou uma cadeira nova. Não é favor, é obrigação. A população pagou para ter aquilo ali. As pessoas às vezes acham que é benevolência de polícia. Não é. É obrigação nossa. Quando a vereadora Mayara sai para poder fazer fiscalização, ela não está fazendo mais que a obrigação dela. É porque a gente vê, e muita gente ainda, infelizmente, endeusa político, olha para o político como se ele fosse uma pessoa que conquistou o voto, ele trabalhou para conquistar o voto, e agora ele pode fazer o que ele bem entender, o que ele é bonzinho quando ele faz o que é bom para a população. Não é favor, gente. A gente paga. Paga o salário do político, paga o insumo que tem que estar dentro das unidades, você paga a mão de obra de quem está trabalhando ali. E aí a tristeza que a gente vê é esse sofrimento da população ter que pagar o insumo para poder ser atendida e a equipe ter que dar a notícia na ponta que... Você acha que o enfermeiro que está dentro do hospital tem culpa? Você acha que o médico que está lá cumprindo plantão, tendo que atender 75 pessoas, 150 pessoas por dia... Isso muitas das vezes sobrecarregado, cansado, virado de plantão, que deu no mesmo hospital para não deixar a população desassistida. Ele gostaria de ir até a família, olha só, infelizmente, seu parente idoso, a gente não tem fralda geriátrica para poder
atender ele aqui. Ou então você vai ter que dormir nessa cadeira de praia aqui. Ou você vai ter que dormir nessa cadeira de bar. Porque não tem um lugar decente para receber a... É até constrangedor. Né? Olha só, deputada Verônica Lima, é minha deputada estadual do partido também, lá na Leste. Ela mandou um recurso para a maternidade, aqui de Friburgo, em 2022. 2022 ela mandou... 2022 não, 2023, amiga. 2022 a gente ainda estava lutando para colocar ela lá. 2023 ela... Cara, Friburgo é importante para mim. Vou mandar R$270 mil pra gente direcionar para a maternidade. À época eu conversei com o secretário, qual que era a prioridade da secretaria, do recurso. Qual ano? 2023. Tá. E aí falou sobre o leito, né? E aí o dinheiro ficou lá. E aí, vai sair? A gente tá agora na última prestação de contas, ainda tocaram no tema do valor do recurso da deputada, porque ainda não se utilizaram do dinheiro. Estão esperando o quê? Estão esperando o quê? Zuri, eu sou... Às vezes chega pra mim, pra mim é o gestante. Ia falar sobre aleitamento materno agora com você, com relação à mulher e... Gestante. As políticas desenvolvidas. Ou não, né? Elas mandam assim, me mandaram embora pra casa. Me mandaram embora pra casa, eu tô com medo. E aí, gente, a gente não vai entrar numa se tá na hora do bebê nascer ou se o bebê não vai nascer. O que interessa pra gente? Equipe de psicologia da maternidade. Qual o acolhimento que foi feito? Assistente social. Às vezes a gestante foi com o último dinheiro que estava guardando. Pra ir. Como é que ela volta? Como é que ela vai? Aquele carro, gente, que o prefeito colocou pra botar o bebê de volta, não é à toa, não. Aquele é um entendimento, é o apontamento que a gente está fazendo desde 2021, que as mulheres, mães puérperas, não têm recurso para ir até a maternidade. Muitas das vezes a ambulância não vai. Olha o caso da Ingrid. E aí, eu viro à noite com elas dentro da maternidade. Eu já vi 4 partos lá. Vou. Às vezes ela tá sem acompanhante, não tem. Eu vou. Fico do lado dela, assim. Não passo à frente de nada, mas é pra fazer a companhia. Eu durmo ali, sabe? E é insalubre, cara. É o mofo. É a equipe sobrecarregada. Mas eu posso falar também. De 2020... 2024 foi muito triste pra gente, né? Por quê? A gente teve alguns casos de maternidade, de precisar de transferência, né? Demora da transferência. E, pô, você tá esperando a vida chegar, cara. É uma família que escolheu o teu bebê e estão esperando, estão sonhando, tá todo mundo tadinho em casa. Ou com um pouquinho que tem, tá aguardando, né? E ver essas coisas sendo atravessando, né, esse momento, eu falo assim que é um sonho ter bebê pra mim, sabe? Quando Deus me abençoar, eu vou ter a minha criança. Eu fico imaginando o que seria pra mim, nesse momento, as coisas não funcionarem, ou você ficar com medo pela vida da criança e pela vida da mãe. E aí, Mayara, se vocês me permitem interromper. Claro. Estamos falando de políticas públicas. Essencialmente de políticas públicas. E que dependem, sobretudo, do interesse de quem tem por obrigação constitucional prover a população. Conforme você disse, e eu também tenho conhecimento dessa estatística, no país, apenas 15% dos cargos eletivos são ocupados pelas mulheres. Como explicar esta desigualdade? O eleitor, ele, inclusive feminino, a eleitora, que corresponde à maioria do eleitorado nacional, não confia nas próprias mulheres. O que acontece? Que se observa que raramente elas conseguem ascender ao poder, tanto no legislativo quanto no executivo. Observamos as candidaturas, embora nas últimas eleições não tivemos candidata à prefeitura municipal, mas quando se colocam, não obtém êxito. Existe
preconceito, existe desconfiança, inclusive entre as próprias mulheres, cortando na própria carne? Acho isso fantástico, porque isso dá um programa à parte, tá? Dá para defender uma tese. Qual que é a língua que você fala? Português. Por que você fala língua portuguesa? Porque fui criado num país em que a língua predominantemente é a portuguesa. E assim, conheci nos bancos escolares. Então, como uma mulher que vive numa sociedade patriarcal vai entender que é o feminino que pode trazer transformação na política pública? Nós somos influenciados culturalmente o tempo todo. Nós nascemos num contexto. A gente não nasce do nada e as coisas começam do nada. Se o Brasil, ao longo do tempo, pensando a redemocratização, principalmente que é onde eu me entendo melhor enquanto concepção do que realmente é democracia, continua elegendo homens, colocando homens. A figura, o imaginário que a gente tem quando pensa administração pública, quando pensa cargo de poder, é homem. O extrato, nos números, nas pesquisas do IBGE e tudo apontam para as lideranças masculinas ranqueando os ano após ano, década após década, século após século. A dinâmica sempre foi masculina, patriarcal. Não tem como hoje, em pleno 2026, a gente acreditar que isso não tem interferência no que a gente vive. É por isso. Não é porque mulheres não confiam em mulheres, mulheres não votam em mulheres, mulheres foram ensinadas a vida inteira a perpetuar uma estrutura patriarcal de homens. Por que quando a gente olha, e aí eu vou num lugar sensível, tá? A gente vê, olha, eu me arrepio. 2026 começou com os números avassaladores de feminicídio e de violência contra a mulher, das mais variadas. A gente não tá, às vezes a gente nem observa muito violência patrimonial, às vezes a gente nem observa muito isso. Mas os casos extremos, de violência extrema, estão na nossa cara o tempo inteiro. Quando a gente abre os comentários, homens e mulheres proferindo falas, questionando a roupa, questionando a situação, por que ela estava na rua até determinada hora, por que ela estava na festa. As pessoas não questionam o sistema, em que eu nem gosto dessa palavra, porque usam essa palavra para coisas que, enfim, as pessoas não questionam a atmosfera, a construção social que a gente vive, elas questionam o indivíduo, que é um sujeito dessa construção. A gente tá focando, a gente individualiza, a gente pessoaliza coisas que é o que a gente aprendeu desde criança. Senão a gente estaria... Eu ia amar, gente. Meu sobrenome é Felício. Eu queria ter um sobrenome africano. Eu nasci num contexto, Zuri, um contexto de Brasil que foi escravizado. Foi! Meu povo foi escravizado. As pessoas não gostam de encarar... Mas aconteceu. Eu nasci num contexto. E aí, o que eu gostaria de... Eu gostaria de saber de onde de África que os meus antepassados vieram. Eu gostaria de ter acesso a mais da cultura. Mas eu nasci num contexto de Brasil, pós-escravidão, do século XX para XXI. Mayara, dentro desse ranking que também a gente estava conversando, o que mais você recebe? Tipo, você tem ali creches, os pedidos aqui em Nova Friburgo, saúde pública, ranqueando em primeiro, segundo e terceiro lugar. Qual é o terceiro? A gente não falou, né? Terceiro, eu preciso ser justa, né? A gente falou sobre a questão da educação integral. A gente falou... Chega a questões de servidores, mas ainda assim não é um volume macro. É porque eu sou uma vereadora, que é engraçado isso. Por que a Mayara foi a mais votada em 2020? Porque eu venho do movimento social. Eu venho do movimento social. Eu idealizo lá em 2015. Já tem 10 anos, olha que lindeza. O Império das Negras, isso num contexto de ter o Isum-Ok já funcionando em Friburgo há décadas, acho que eles fizeram 35 anos agora, a gente, até o Menos foi lindo, a gente já tinha um Conenfri trabalhando em Nova Friburgo e o Império vem numa dinâmica jovem de mulheres jovens e época estudando, né, muito ligado também às universidades, e a gente vai crescendo, 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 e
as pessoas espelham isso com uma representação política partidária. E vem a Mayara candidata, a Mayara ganha mais votada. Como uma identificação delas perante ao poder público. E esse terceiro lugar que você está me trazendo é muito o que o Império das Negras, né, constrói na Mayara Felício. Eu falo na terceira pessoa mesmo porque tento olhar de fora, né? Hoje eu não estou mais no coletivo administrativamente, né? Tem outra coordenação, porque você tem que ter ética. Você tem que separar o que é movimento, não usar no movimento também para fazer política, gente, porque isso aí para mim. Então, mas é importante falar de como o Império das Negras foi um ativo importante na construção de quem é Mayara hoje. As pessoas pedem muita palestra para mim. Muita presença, muito letramento racial. E é um pouco do que a gente faz aqui, Informação. né? E eu levo palestra, eu caminho com palestra, escolas municipais, estaduais, empresas chamam muito a Mayara vereadora por esse lugar do destaque da fiscalização. Acaba que a gente faz um gabinete itinerante também quando tem essas agendas, mas as pessoas me pedem muito para fazer essa manifestação do letramento racial e através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, tá? Gabinete itinerante aqui na região, tem algumas localidades que você pode citar assim que você tem mais demanda? Me chama que eu vou. Mas você não... na prática? Assim, a gente tem o telefone, aí você que tá assistindo. Sim, mas na prática você tem algum pra passar? Alguma localidade que você já tenha Então, ido? é assim, isso mesmo, olha. O que é um gabinete itinerante? É eu pegar minha equipe, Marcinha tá aqui no bastidor. É pegar Marcinha, Tatiana de Jesus, Zé Nascimento, toda a estrutura, Zé. Pegar e levar Agora pra uma... Zé também. Agora junto. Zé Vitor. Zé José Vitor. E levar para uma localidade que eu fui convidada ou que a gente acha que tá acontecendo determinada coisa assim no bairro tal. Eu levo o gabinete e a gente fica lá por algumas horas atendendo a comunidade nas demandas que elas têm para apresentar. Tá, mas isso já aconteceu ou vai acontecer? Acontece direto. E quais são as localidades que você semana. recebe mais demanda, tipo de pedido, de ajuda? Mais demanda de pedido? É. Aí não tem um lugar máximo, né? Distrito. O conselheiro pede muito, o centro da cidade acaba que a gente abarga muito e precisa fazer muito no centro da cidade porque passa muita gente de bairros diferentes e Olaria. Apesar de eu estar muito lá em Lumiar também. Tem muito chamado de Lumiar, muita coisa. Porque eu sinto que a população de Lumiar, por ter associação de morador ativa, né, por ter... E é um histórico de longos anos, né, sempre procuraram por mim, os moradores de lá sempre foram, assim, ativos, não esperam muito a coisa desandar, piorar, para chamar. Então, como funciona? Como conseguir um gabinete itinerante Gabinete 13, né, da vereadora Mayara Felício, pertinho de você? Você vai me mandar uma mensagem nesse número de telefone, 22998 762722. Repita. 22998762722. E aí, a partir dali, às vezes até na porta da casa da pessoa, às vezes na praça do bairro, às vezes a gente leva toda a nossa estrutura e faz os atendimentos ali. Não é uma coisa... E é tão corriqueiro, porque... Eu acabo nem postando, as pessoas chamam, já virou uma coisa natural, a gente vai. Não tenho essa coisa de, a vereadora Mayara não atende. Atendo, vou e às vezes você vai me ver chegar de chinelo, que é tão pertinho, e a gente vai fazer o acolhimento do que a população tem. Olha, uma interessante, até que entra nessa coisa do tá despojada e ir pra lá, é que quando teve o alagamento ali na região do Ouro Preto, do Prado, a gente foi lá e fez o gabinete itinerante porta a porta, conversando com os moradores, conversando com os empreendedores, fazendo um levantamento, né? A gente está agora com um relatório falando dos prejuízos, porque a nossa meta agora é garantir uma política pública afirmativa para quem tiver algum tipo de prejuízo com cheias ou deslizamento de terras. E a gente está nessa construção de um projeto, inclusive o Zé está na cabeça com esse projeto junto da advogada, da Se Gigi. você me permite. Melhor explicar, né? Eu não consigo me conter. O citado Zé, por algumas vezes aqui, trata-se do meu filhote José Vitor, de Castro Maurer, um garoto talentosíssimo. Ele é mesmo. Que inicia o terceiro período do seu curso de Direito e, para minha grande satisfação e alegria, foi convidado a trabalhar na assessoria da vereadora Mayara Felício, que tem relatado o seu desempenho. É um garoto promissor, inteligente e também responsável e muito bonito. Embora seja extremamente tímido,
contrariando a trajetória do seu pai. Mas, enfim, uma coisa de cada vez, meu filho. Eu sei que você está nos assistindo. Um beijo fraterno e se cuida. Prossiga. O Zé é um querido, né? Encontrei o Zé na sala de aula. Fiquei encantada com ele. É, né? Falei, vou pegar esse menino aqui pra dar estágio lá no meu gabinete. Exatamente. E foi que aconteceu, assim. Eu tô encantada, assim, com o trabalho. E ele tem ajudado muito, muito, muito. Tem pegada, né? Meu bem. Tem pegada Ele, na verdade, tá à frente já. Que Eu que tenho que ter pique. Mas, na verdade, eu que tenho que ter pique pra essa equipe toda. Porque a galera lá, o furacãozão. A demanda é grande. Mayara, eu preciso interromper. Infelizmente, me cabe aqui... Acabou? Não. Solicitar um pequeno intervalo. Porque a conversa, quando é atraente, empolgante, você não percebe o tempo passar. Mas eu quero tratar contigo no próximo bloco com a concordância de Gabriela Bini, que me... Eu sou convidada, gente. Como é que é? Que me apoia nesse momento sobre o seu futuro político. Eita! Eu tenho mais uma... Tá, no próximo intervalo eu tenho 2 pautas ainda. Ainda puxando pro distrito, ainda Lumiar, São Pedro da Serra. Ok. E a outra sobre 8 de março, mês de março, enfrentamento aí à violência contra a mulher. Tem 2 pautas ainda pra levantar. Seremos objetivos. A vereadora é muito eloquente. Depois do intervalo, retornaremos tratando destas pautas derradeiras, mas extremamente importantes. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida. Beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro. Mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Quando uma mulher entra na política ou em qualquer esfera de poder, ela não enfrenta apenas oposição. Ela enfrenta julgamento e não apenas sobre as suas ideias, mas sobre a sua voz, seu corpo, sua roupa, sua idade, seu tom. Homens são criticados por suas decisões. Já as mulheres muitas vezes são atacadas por simplesmente existirem naquele lugar. E aqui aparece algo que precisa ser nominado: misoginia. Ou seja, o ódio, o desprezo ou a aversão
direcionadas às mulheres simplesmente por elas serem mulheres. Não é apenas discordância, é desqualificação baseada em gênero. A psicanálise nos ajuda a compreender que o ódio raramente é apenas racional. Ele mobiliza fantasias inconscientes. Desde Freud, sabemos que o que desestabiliza no outro pode tocar em conflitos internos não elaborados. Uma mulher em posição de poder, ela rompe com a lógica histórica de hierarquia simbólica do patriarcado. Ela desloca lugares, ela desafia a ideia de que a autoridade tem gênero. E todo deslocamento produz angústia. A misoginia, nesse sentido, pode ser entendida então como uma defesa. Defesa contra os privilégios, defesa contra a fragilidade narcísica machista, defesa contra a quebra de um modelo tradicional de poder. Mas o que aparece como crítica política muitas vezes escorrega para o ataque pessoal, para a desqualificação moral, para a violência simbólica e não, raras vezes, para a violência real. Mulheres na política, elas precisam ser competentes, mas também simpáticas, firmes, mas não agressivas, fortes, mas não podem ser mandonas. Impossível, né? É essa dupla exigência que revela algo importante, porque não se trata apenas de discordância ideológica, trata-se de resistência à mudança de posição simbólica. Questionar o ódio da misoginia não é blindar figuras públicas de crítica, é separar crítica de desumanização. Quando o debate se transforma em ataque à existência feminina, o que está em jogo não é política, é a dificuldade de lidar com as transformações sociais. Eu penso que uma democracia madura suporta divergência, mas precisa enfrentar o preconceito que adoece o espaço público. Porque quando o ódio vira norma, todo mundo perde. E enfrentar a misoginia é também um compromisso coletivo para com as mulheres e para com a saúde mental. O quadro Saúde Mental tem a autoria intelectual do psicanalista Gerson Schwartz, que desfila também semanalmente seu talento, lhe oferecendo reflexões sobre a sua melhor saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. E mesmo em Fortaleza, meu grande amigo e irmão Gerson continua mantendo o seu compromisso com o programa Cidade Real. Gratidão fraterna, irmão. Prossigam, meninas. Então, no intervalo conversávamos rapidamente sobre 2 pontos, né? 2 distritos, Lumiar e São Pedro da Serra. E o outro ponto também, enfrentamento aí contra a violência, infelizmente, que acarreta aí a gente, né? As mulheres. Direcionado a esses 2 distritos, qual é o seu posicionamento com relação à entrega dos serviços, porque a construção já está lá, mas a entrega dos serviços do posto de saúde ali que pode atender Lumiar e São Pedro da Serra, levando em consideração que esses 2 distritos são pertencentes a Nova Friburgo, mas ficam a 35 quilômetros ali de distância e são rotas turísticas, né? Sim. Tanto para os moradores quanto também para os turistas. Então, passou mal, tá lá, o prédio tá lá, mas ainda tem licitação. Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Olha, a gente tem defendido requerimentos de informação para saber como cobrar, né, de forma mais eficaz, como dar direcionamento
para a celeridade da entrega do posto, né? A gente aprovou, na verdade, a gente protocolou no final de 2024 um requerimento de informação pedindo mais informação daquela unidade e o momento de entrega, saber também se o corpo, né, de aprovados no último concurso público já contemplaria aquela unidade em atendimento, como seria o mobiliário. Acabou que a emenda do deputado federal Glauber Braga, né, foi direcionada tanto para a construção quanto para o mobiliário. E olha só, As duas emendas. Exato. A gente vê acontecer o pior para demonstrar a importância e a relevância daquela unidade funcionando. A primeira sessão de plenária desse ano na Câmara de Vereadores foi ocupada por moradores de São Pedro e Lumiar reivindicando a abertura daquele espaço. Exatamente. E isso é muito forte, isso é muito importante. Nós vimos uma criança perder a vida por falta de atendimento adequado, porque a gente não pode confirmar nada, porque se a gente tivesse um espaço como aquele funcionando, o destino poderia dar outra conclusão. Por falta de uma ambulância. Por falta de ambulância, por falta da unidade, por falta de um monte de coisa. Então, assim, o que a gente espera? O que a gente ainda aguarda, né? Eu tenho certeza que lá no Judiciário a gente já fez direcionamento também. Tem relatório construindo junto dos requerimentos que eu apresentei ao longo dos anos para a cobrança daquele equipamento, mas, infelizmente, a gente tem que esperar a boa vontade. Isso é um problemão, até que vai linkar com a demora, né, a dificuldade de executar a verba que veio também do deputado federal Glauber Braga para a construção da Casa Abrigo, que seria um espaço para acolher mulheres vítimas de violência doméstica. Isso aí, aproximadamente 817 mil. Isso. Né, que foi o repasse do governo federal e tal. Eu já ia te perguntar como é que está esse... E está na correção, assim, a gente participa das comissões, mas principalmente dentro das reuniões de conselho, que é onde a gente faz essa dinâmica de executivo e legislativo, movimento social, sindicatos, falarem sobre como aquilo precisa funcionar. Infelizmente, a gente não tem uma resposta concreta também no legislativo. O prefeito tem essa diferença, né? Em muitos lugares a gente vê acontecer de outra forma, mas aqui em Friburgo ele não recebe. Os vereadores de oposição que estão apontando, falando o que a população está precisando, o prefeito não recebe, não escuta, não acolhe, trabalha contra a gente. Vocês viram o imbróglio das comissões, que a oposição tinha ficado de fora das comissões porque simplesmente o prefeito não queria ser fiscalizado. Então, precisou uma determinação da justiça para garantir a participação democrática dentro de uma casa de poder. Então, essa postura do Johnny não receber, não ouvir e achar que ele sabe de tudo e ver a nossa população penalizada, infelizmente vai se desdobrando para uma piora no município, né? Eu tenho 1 milhão de coisas para falar, 1 milhão de coisas e formas para contribuir, que infelizmente a gente não tem abertura para construir, limita a gente na fiscalização e no direcionamento para o judiciário, infelizmente. Puxando para a campanha Não é Não, respeite a decisão, né? Voltando a falar um pouco mais sobre questão mulher e respeito. Sim. Fala-se muito de respeito, mas eu acho que na prática não é colocado em prática. Não. As pessoas até utilizam a palavra e na prática não a gente não percebe, né? Como que você tenta colocar, né, o selo Não é Não juntamente com os bares da cidade, com as casas noturnas? Isso. Explica um pouquinho pra gente mais. Olha, é pouquinho tempo, mas é uma política que Friburgo sairia na frente de tanta coisa com baixíssimo custo, que é um selo que o estabelecimento, o empreendedorismo que segue o protocolo, né, de proteger uma mulher que está em situação de assédio ou de violência, ele seguindo o protocolo, ele ganhou um reconhecimento da prefeitura. E aí você imagina, para o empreendedor, poxa, as pessoas vão passar a consumir mais naquele espaço, porque as mulheres vão se sentir seguras naquele ambiente. Mais né? protegidas. E a prefeitura simplesmente não vai para frente. Acha que é só fazer o adesivo e desfilar no carnaval. Que eu respeito, é importante que isso aconteça, mas mais do que isso, é garantir que aquilo que a gente está aprovando na Câmara seja cumprido enquanto lei e garanta para a nossa população mais segurança, né? Além dessa iniciativa, pensando no Dia da Mulher, eu já tenho mais de 50 leis, né? Que as pessoas me colocam, às vezes, só na representatividade e não acompanham o trabalho braçal que a gente tem dentro da Câmara de Vereadores. Eu fui a primeira, né? Fui uma das pioneiras no país a protocolar em instância municipal distribuição de absorvente. Depois vem o governo federal e nacionaliza a política. É muito, muito forte e latente, né? A gente tem a bagagem de ter protocolado, aprovado uma lei de acompanhamento dos índices de violência
contra a mulher e crianças aqui no município de Nova Friburgo, é uma lei que não é cumprida. A gente cria o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica, depois nacionaliza também com o governo federal. A gente tem uma bagagem muito grande na defesa dos direitos das mulheres. E por mais que a gente tenha o trabalho de conscientização, e eu vejo isso, a Secretaria tem se esforçado, a Secretaria da Mulher, se esforçado de fazer esse trabalho de conscientização, a Secretaria não pode continuar com o orçamento ao qual foi apresentado no último LOAS. A gente ia questionar isso com relação ao orçamento da baixíssimo. Secretaria da Mulher. O que um secretário consegue fazer com um orçamento pífio? Não consegue transformar, e principalmente um tema tão sensível como esse, né? Mayara, eu cumpro a dolorosa obrigação de encerrar essa nossa conversa, que está sendo extremamente atraente, produtiva, honesta e corajosa. Sim. Mas quero acrescentar rapidamente o seguinte, que no país bastaria uma única lei, com 2 artigos. Primeiro, cumpram-se as leis, artigo 1º. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Seria suficiente. Você acabou de exemplificar esse cenário. Também, a partir de abril, eu começarei a conversar com pré-candidatos nas próximas eleições. Eu estou aguardando as peças serem colocadas sobre o tabuleiro, conforme me ensina meu grande amigo, o professor Jorge Carvalho, para então convidar os principais pré-candidatos e pré-candidatas nas próximas eleições. E você volta. Fica o teaser, evidentemente. Isso é uma afirmativa ou uma pergunta? Isso é uma afirmativa. Eu quero entender. Informações também. de bastidores dão Olha conta. só, a gente tem uma luta, né? Acho que o povo friburguense tem me dado uma curva de crescimento que não para. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muita coisa para conquistar, muita vitória para o povo friburguense, mas é uma conversa que a gente precisa ter. Nós vamos ter. Agradecemos muito a sua presença, o seu carinho, a sua deferência, especialmente da sua assessora Márcia, que fez uma ginástica na sua agenda para que você que estivesse conosco, e cumprimos com o combinado. Você comparece mais uma vez, mostrando, sobretudo, deferência, carinho e respeito pelo povo friburguense. Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, Zuri, agradeço a Gabi também. É sempre uma honra estar aqui, a TV Zoom. É um espaço que atravessa também minha trajetória, mas principalmente deixar para o povo friburguense a porta aberta do que for necessário, porque a gente nunca para de lutar, viu? Bacana as palavras, viu? Obrigada, Zuri. Eu que tenho que agradecer aqui a participação. E você é ótimo. A conversa. Acabou, gente. Acabou mesmo. Acabou. Exatamente. Gabriela é ótima. Ela estabelece o contraponto aqui com a informalidade dela. Mas, sem dúvida, foi uma bela estreia que continuará nas próximas edições. Entretanto, eu preciso encerrar esta edição prestando uma homenagem simbólica ao queridíssimo e já saudoso médico, ginecologista e obstetra, Dr. Carlos Pesce, que nos deixou recentemente, no auge dos seus 91 anos de idade, sendo o médico mais antigo em exercício profissional em Nova Friburgo, por cujas mãos foram realizados mais de 15 mil partos, incluindo-se de meu filhote José Vitor. Que Deus acolha sua alma, meu queridíssimo amigo Carlos Alberto, e conforte todos aqueles que sofrem pela sua irreparável perda, especialmente seus filhos Carla, Cláudio e Ronaldo. Que assim seja. Cuidem-se bem e até a próxima edição.